Olá, queridos, tudo bem? Hoje é domingo, é o dia do Senhor. Devemos celebrar o seu nome, adorar ao Cristo que venceu a morte, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Quero te convidar a separar um tempinho hoje no seu dia para fazer o seu culto pessoal, o seu culto particular ao Senhor. O nosso texto hoje, para a nossa meditação, está lá em Êxodo, capítulo 34, do versículo 29 até o versículo 35. Êxodo 34, do 29 ao 35. Faça a leitura do vídeo aí na sua casa e depois ouça aqui uma breve meditação sobre esse texto, depois faça também no seu coração, amplie essa meditação com o que você leu e com o que você ouviu, tá bom? Êxodo 34, esses versículos que nós separamos para hoje, do 29 ao 35, nos fala de quando Moisés desce do monte. Ele tinha, na primeira vez, descido do monte, visto o bezerro de ouro, quebrado as tábuas, o Senhor o chamou novamente, ele foi, ele recebe novamente as tábuas e agora ele desce. E quando ele desce agora, é interessante o texto dizer, no versículo 29, que o rosto de Moisés brilhava, resplandecia. E quando ele chega, então, na base do monte, o texto diz que ele nem sabia, Moisés, o seu rosto brilhava, depois que ele viu a glória de Deus, o seu rosto brilhava, ele nem sabia. Mas quando ele chega, Arão e todos os filhos de Israel têm medo de se aproximar dele. Então Moisés chama Arão, chama os principais das tribos, né, os príncipes ou os líderes das tribos, fala com eles, ensina eles e depois fala com todo o povo e mostra o que o Senhor tinha dito a ele no monte, transmite as palavras de Deus, a lei do Senhor. E já no finalzinho do trecho do capítulo, então, diz que sempre que Moisés acabava de falar com eles, ele colocava um véu sobre o seu rosto, porque o seu rosto brilhava, mas era uma glória que ia desvanecendo, ele ia diminuindo com o tempo, tá? Então, ele coloca um véu sobre o seu rosto. Sempre que ele falava com Deus, ele tirava o véu. Sempre que ele pronunciava as palavras de Deus ao povo, ele tirava o véu, mas nos outros momentos ele estava sempre com o véu sobre o seu rosto. O que esse texto tem a falar conosco? Quero chamar a sua atenção para alguns aspectos aqui bem rápido nessa meditação. Primeiro que nós percebemos um impacto de termos um encontro com Deus. Ninguém se chega a Deus e sai igual. Ninguém pode ter, de fato, dito que um dia foi encontrado por Cristo, que foi transformado pelo Espírito Santo, que conhece a Deus e a sua palavra, que agora é uma nova criatura. Percebe como vários desses termos nos remetem a uma mudança radical e continua igual. Não somos mais iguais ao que éramos antes. Há uma transformação. Mas ele se encontra com Deus e quando ele volta, seu rosto brilha. É como o fulgor do sol. Ele está transmitindo, refletindo a glória daquele com quem ele teve encontro, o Senhor Todo-Poderoso. Então, quando nós nos encontramos com Deus, nós somos transformados e passamos a refletir a sua glória. Passamos a mostrar a sua glória. Passamos a mostrar quem ele é. Não somos mais as mesmas pessoas. É interessante que essa expressão que aparece aqui, o seu rosto resplandecia, tem gerado até algum certo tipo de dúvida ao longo da história da igreja, porque a palavra hebraica aqui também pode ser traduzida como chifre, brilhar, é, iluminar, resplandecer, mas a mesma raiz dessa palavra também é usada como chifres. Então, isso levou, por exemplo, as traduções antigas da Bíblia, na Idade Média, a dizerem que Moisés desceu e havia chifres em Moisés. Não que houvesse chifres em Moisés, mas talvez seja mais fácil nós entendermos que o seu rosto brilhava como raios. Talvez seja isso que o texto está querendo mostrar. Não é que seu rosto brilhava, que ele estava muito branco, ou muito pálido, ou algo, mas como se algo saísse, como se houvessem raios. Alguns trechos da literatura hebraica, quando fala sobre o sol, chama os raios do sol como os chifres do sol. É essa a ideia que eu imagino, o que parece ser que o texto coloca aqui. Nós não temos como ter muita certeza, mas que o texto parece colocar aqui. Ele brilhava como se tivessem chifres, raios saindo do seu rosto. O povo de Israel havia se tornado tal qual aquele ídolo que eles criaram, um povo de dura cerviz. Mas Moisés se torna tal qual o Deus a quem ele adora, ele reflete a sua glória. E talvez essa imagem dos chifres seja uma afronta à imagem do bezerro. Eles se tornaram como bezerro, mas quem tem o poder de fato é o Senhor. O mais importante é nós entendermos
que fomos alcançados por Cristo e que isso precisa transformar a nossa vida. Entendermos que isso não é somente para nós. Percebe que o texto nos mostra que, conforme Moisés desce, ele não fica com isso gravado só para si. Ele chama aqueles homens e os ensina a palavra de Deus. Precisamos transmitir aquilo que nós temos ouvido, que temos aprendido, aquilo que temos recebido do Senhor. E, por fim, o texto nos mostra que ainda era algo passageiro, que ia caindo com o tempo. Por isso Moisés usa um véu. Eles não podem ter acesso a essa glória completa ainda na antiga aliança. Paulo vai falar sobre isso em 2 Coríntios. E quando ele analisa esse texto, ele fala assim, olha, eles tinham que colocar um véu, porque era a lei. E a lei ela é gloriosa, mas não tanto quanto o evangelho. Quando Cristo vem, esse véu é tirado dos nossos corações. Enxergamos a ele, somos transformados de glória em glória à semelhança do Filho. Então, nós todos fomos transformados pelo encontro com Deus. Precisamos transmitir isso para os demais homens, mas temos a esperança de que ainda não é o que um dia seremos. Ainda estamos progredindo nessa caminhada e transformados de glória em glória, até que um dia estejamos diante do Senhor, veremos face a face, seremos vistos por Ele e nós o veremos como Ele é. E assim, na glória eterna, estaremos diante do nosso Senhor e Salvador e brilharemos na sua presença. Como Charles Spurgeon nos conta, o homem é como o carvão. Tem pouco valor na terra, mas amassado pela pressão e pela temperatura, ele se transforma num diamante. E depois esse diamante, cortado e lapidado, ele tem um valor imenso, um brilho tremendo para ser colocado na coroa do nosso Senhor, Jesus Cristo. Que vivamos para a sua glória, sejamos transformados dia a dia por esse encontro, que anunciemos isso para os que estão ao nosso redor e que mantenhamos vivo no nosso coração a certeza, o testemunho e a esperança de que um dia estaremos diante dele na glória e o veremos como ele é. Amém.